muito para garantir mais bem-estar aos pets. Por isso, vamos falar sobre cardiologia veterinária com a médica veterinária doutora Maria Eduarda Dalloglio, da Vida Pets, né? Ela que está aqui com a gente, né? E o Peter já se esparramou aqui, já tomou conta do nosso cenário. Tava com saudade de você, Peter, tava com saudade. Só vem o teu filho aqui, né? Gente, ele já está acostumado, ele já se esparramou, tá se achando que está em casa. Mas você está em casa, fica à vontade, pode descansar de novo. Porque só o filho dele é o... Ali, aqui em Toledo tem o Bob, que é o pequenininho, e o irmão mais velho, que é o Tony, que fica em Cascavel. Ah, o Tony de vez em quando vem também visitar a gente. Isso. O Bob eu acho que ainda não veio, mas o Tony de vez em quando tá perdidinho por aqui. Então, eu queria que você falasse pra gente como que é esse trabalho, né, na cardiologia veterinária. Eu vi que tinha até um coraçãozinho perdido por aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Então, vamos lá. A cardiologia veterinária, né, a medicina veterinária tem avançado muito, né, e é uma especialidade que está avançando também na medicina veterinária. Eu gosto de dividir em duas principais vertentes, assim, que é do ponto de vista de prevenção, check-up, né? E do ponto de vista também de emergências. Então, atendimentos emergenciais, né? Pacientes com traumas, pacientes que estão em um estado mais crítico, também precisam desse cuidado e dessa avaliação, né? E o nosso trabalho, ele é muito parecido, assim, com a medicina humana, né? Nós fazemos alguns exames que são os mesmos que são feitos na medicina humana. Então, ecocardiografia, né, que faz análise morfológica e funcional do coração, eletrocardiografia, que faz uma análise ali de ritmo, frequência cardíaca, né, onde a gente diagnostica arritmias, acompanhamento de pressão arterial, nós também fazemos nos nossos pacientes, além de todo atendimento clínico, né, na avaliação física do paciente. E tem que cuidar muito bem do coraçãozinho deles, porque às vezes eles dão cada susto na gente também, que quase o nosso coração infarta, né? Porque só quem tem esses bichinhos em casa e ama sabe da importância deles e o carinho que eles têm com a gente também. Mas sobre o coração dos cães, como ele é? Fala um pouquinho pra gente, até para as pessoas que estão em casa, que tem esse pet que às vezes eles não sabem, porque antigamente a gente não se falava em tantos detalhes, falava na medicina veterinária, como você falou, mas não tão profundo na parte de cardiologia, né? Sim, anatomicamente ele é muito parecido com o coração humano, tanto dos cães quanto dos gatos. Eu tenho até um pequenininho aqui, ó, que eu trouxe para mostrar, não sei se... Não, pode mostrar. Mas é mais ou menos a mesma estrutura, né? E a mesma função. Então, a função principal do coração nada mais é do que funcionar como uma bomba, né? Para receber o sangue e mandar, tanto para a circulação pulmonar, quanto para a circulação sistêmica, né? Fazendo a perfusão aí de todos os órgãos e tecidos. Anatomicamente, dos cães e dos gatos é muito parecido com o nosso, né? Dividido em 4 principais câmaras, átrio esquerdo e direito, ventrículo esquerdo e direito. E o funcionamento dele é basicamente da mesma forma, né? Funciona como uma bomba para essa circulação sanguínea. Então, dentro dele é parecido com o do humano. É tipo parecido. Assim. Tem algumas especificidades, né, de cada espécie, mas assim, a parte principal anatômica é muito parecida, né? Tem 4 câmaras principais. Aqui a gente tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, né? Desse ladinho direito a gente manda a circulação, o sanguinho lá, que vem do corpo, vai para o pulmão para oxigenar. E chega de novo no coraçãozinho esquerdo, que vai para nossa aorta e oxigena E dos tecidos. cães e gatos são parecidos ou ele muda? A única diferença é que o coração do cão, ele é um pouquinho mais globoso, o formato dele, né? E também no tórax do cão, ele acaba ficando um pouquinho mais no meio do tórax. O do gato, ele é um pouquinho mais compridinho e fica mais deitadinho. Então tem essa diferença anatômica também por essa questão de tórax, né? Diferente. Geralmente também os gatos acho que são um pouquinho menores também, né? Os cachorros já tem maiores, tem menores também, mas acho que aí acaba mudando também um pouquinho, né, a anatomia deles. Tem muita essa variação de tamanho. O gatinho é geralmente mais ou menos o mesmo tamanho, né? Temos algumas raças gigantes, mas de maneira geral é mais ou menos o mesmo tamanho. Cães nós temos desde um pincher miniatura, zero, até o Peter, né? Que é o moço lindo. Então temos essa variação. Olha ali, ó, pronto, agora ele se achou mesmo, né? E como que é esse crescimento do coração dos filhotes pro adulto, ele vai mudando? Na realidade, nós temos diferenças na vida fetal,
para depois que nasce, né? Então, lá na circulação fetal, assim como é nos seres humanos, nós não temos essa expansão, o ar não passa pelo pulmão para respiração, para fazer essa hematose, essa troca de gases, né? Porque lá dentro da mãezinha, essa circulação é feita pelo cordão umbilical. Então, tem algumas estruturas diferentes, né, que fazem esse desvio de sangue, não tem essa circulação que nós conhecemos. E aí, comumente, depois que eles nascem, né, assim como nos seres humanos, ocorre o fechamento desses desvios de sangue para que seja feita a circulação natural, fisiológica, depois do nascimento. Inclusive, em alguns pacientes que não têm o fechamento dessas estruturas, dessas comunicações, de maneira patológica, aí isso acaba se transformando em uma doença, né? Que é uma das principais que a gente tem congênitas, é a persistência de ducto arterioso, que é uma estrutura que é importante na circulação fetal, mas que depois do nascimento ela tem que se fechar. Né? Então, é por isso que é importante a gente acompanhar esses pacientinhos desde filhotinhos. E existe algumas raças assim que são mais propensas para o desenvolvimento de problemas de coração? Sim, de uma maneira geral, doenças adquiridas, né, ou seja, que estão relacionadas ali ao fator idade, são raças, de maneira geral, raças pequenas, de pequeno porte, tá? E mais idosinhos, né? Mas, por exemplo, assim, algumas raças conhecidas, o Schnauzer, o Cocker, o Dachshund, Poodle, né? Spitz alemão, que a gente tem muito aqui na região, são algumas raças predispostas. E de porte grande nós temos o Boxer, tá? Que também tem uma predisposição maior a doenças cardiovasculares, pastor alemão, né? O próprio Golden Retriever. Quais que são os sintomas que podem indicar que tem que se tratar dessa doença, que as pessoas podem... Gente, olha aqui, ele tá me lambendo todo, olha, ele quer brincar. Ele é grande, gente, mas essa raça aqui, eles são muito dóceis, eles são umas crianças praticamente, né? Olha aqui, ó, ele quer carinho, né, Pedro? Mas quais que são esses sintomas que as pessoas às vezes devem ficar atentas também? Nos cães, principalmente, tosse, tá? Cansaço mais facilmente. Então, é aquele cão que sempre saía para passear, de repente o tutor percebe que está cansando muito mais fácil do que antes. Nós podemos ter sinais mais graves, como desmaio, né? O aumento da frequência respiratória, então você percebe que ele está lá deitadinho e ainda assim ele parece estar ofegante. São alguns dos principais sinais que a gente identifica. Gatos é mais complicado porque o gato, ele dificilmente demonstra. Tá? Então, às vezes, quando o gato demonstra sinal clínico, é porque já está com um estágio muito avançado da doença. A doença é muito silenciosa nos felinos. Como é que é feito esse diagnóstico e esse tratamento também, Maria Eduarda? Até para as pessoas entenderem, porque percebeu esses sintomas em casa. Daí eles, meu Deus, agora eu vou levar no médico veterinário, o que vai acontecer? Quais são os exames que são feitos ali? Tá, primeiramente a gente tem, né, uma conversa com o tutor para a gente entender o histórico desse paciente. E também a gente vai avaliar a raça, né, predisposições e tudo mais. Avaliação física, ausculta, pulmonar, cardíaca, todo o exame físico completo e os exames complementares, né? Como eu comentei, nós temos aí na medicina veterinária atualmente acesso a esses exames, tanto de imagem, né, como por exemplo a ecocardiografia, o exame de eletrocardiografia, aferição de pressão arterial, assim a gente consegue diagnosticar essas alterações. E assim, tem como prevenir, tem que ter um cuidado especial, como nos humanos, que a gente fala que é bom fazer exercício, cuidar com a alimentação. A gente sabe que os pets agora também eles têm uma alimentação especial para isso. Como que pode fazer essa prevenção? Tem como fazer? Na verdade, a gente precisa estar sempre fazendo o check-up desses pacientes. Eu falo que é a melhor forma da gente prevenir, né? Porque a gente consegue acompanhar. Se a gente encontra, às vezes, uma alteração muito no comecinho, a gente consegue acompanhar esse paciente, né? E, consequentemente, a evolução de qualquer doença que ele tenha. Então, no caso das doenças cardíacas, o que nos dificulta um pouco é que elas têm um caráter crônico e progressivo. Mas, sim, existe mudança de hábito, de alimentação, né? Suplementação, que pode ser feito para auxiliar, retardar os sinais dessa doença, né? E iniciar o tratamento no momento correto é fundamental para a gente garantir mais tempo de vida e com qualidade de vida. Então, o check-up dos cães, principalmente ali a partir de uma certa idade, 5, 6 anos, e dos gatos também, é muito importante nessa prevenção. Você comentou alguma coisa no começo da matéria sobre a cardiomiopatia dilatada. O que seria isso daí? Só para a gente dar para as pessoas em casa entenderem também. Tá, a cardiomiopatia dilatada, ela acomete mais os cães,
tá? E ela é uma doença do miocárdio, então da musculatura cardíaca. E ela causa dilatação ventricular, tá? E isso prejudica a função de contratilidade. Então o coração, como ele funciona como essa bomba que precisa mandar o sangue para todo o corpo, né, para suprir os órgãos e tecidos, oxigênio, então essa função fica prejudicada, né? E é uma doença mais comum nos cães, que nós identificamos de porte grande. Então, enquanto nós temos a doença valvar como principal de porte pequeno, nós temos a dilatada como principal de cães de porte grande. E tem alguns sintomas assim que as pessoas podem ficar atentas a essa doença? Geralmente também de tosse, cansaço, né, acúmulo de líquido abdominal, também a secreção nasal, né, são parecidos com a de doença valvar. E o diagnóstico e o tratamento também é feito como as outras doenças ou como que eles são realizados? Da mesma forma, com ecocardiografia, onde a gente faz uma análise de morfologia e funcionalidade cardíaca. Então, como que está funcionando esse coração? Ele está conseguindo suprir a sua função? Está conseguindo mandar o sangue de maneira correta e satisfatória? E também o eletrocardiograma nos auxilia muito no diagnóstico, porque essa doença em específico, ela pode causar alguns tipos de arritmia. Então, nós precisamos desses dois exames aí de maneira complementar no diagnóstico. E assim, Maria Eduarda, quando a gente está passeando com o nosso pet lá, ou pequenininho ou grande, ele caminha um pouquinho, ele sai correndo e daí já vem com aquela canseira, aquela língua de fora, tal, baforido. Isso pode ser alguns sintomas ou de repente a sede ali? Até para a gente saber diferenciar ali também, porque geralmente às vezes a gente sai caminhar assim um pouquinho, eles já ficam cansados também, né? Uma coisa que a gente tem que observar é se esses episódios, quando eles correm, se logo eles conseguem, que eles se acalmam, eles conseguem voltar ao movimento respiratório normal, se acalmar, se eles ficam mais tempo ofegantes, se muda a coloração da língua. Então, eu sempre pergunto para o tutor, você percebeu se ficou roxinho, se ficou branquinho, né? Então, isso que a gente tem que observar, porque se tá, por exemplo, roxinho, significa que a gente está com problema de oxigenação. Então, sim, esse fato dele estar respirando mais ofegante e não conseguir voltar rapidamente pode nos indicar alguma alteração, né? Mas para a gente descartar, para a gente ficar tranquilo, eu sempre recomendo fazer os exames, para a gente acompanhar e ficar mais tranquilo. Porque às vezes é só a falta de água mesmo, aquela corridinha que ele não está acostumado, aí eles vêm correndo, ou deram um tiro rapidinho assim, correndo, aí eles voltam cansados também. Mas, Maria, até para a gente finalizar, eu queria que você falasse para a gente quais que são os sinais que os pets podem apresentar que indicam que alguma anormalidade ali no coração está acontecendo, que tem alguma alteração. Você até comentou com a gente agora do lábio ali e tal, mas quais algumas outras dicas que é importante ficarem atentos aos sinais? Tá, então a tosse, ela se assemelha àquela tosse tipo engasgo. Então é comum o tutor chega pra gente e fala, olha, parece que ele tá engasgado. E na verdade é a tosse. Então tosse que se assemelha a engasgo, desmaio, que às vezes as pessoas não sabem diferenciar o desmaio de convulsão, e é difícil mesmo diferenciar, então se algum episódio desta forma, né? O cansaço mais facilmente, salivação excessiva, a secreção no narizinho, às vezes pode ser translúcida, às vezes pode ter algum tipo de coloração. São os principais sintomas que a gente pede para ficar alerta. E aí, claro, né, se a mucosinha, se a boquinha fica cianótica, roxeada ou pálida, né, se o cão parou de comer, ou um sinal também que é muito importante, se ele aumenta muito a ingestão de água. Também é um sinal que a gente precisa ficar atento, não só da parte cardio, mas de outras doenças também. Né? Então, aumentou muito a ingestão de água abruptamente, está urinando muito mais, de maneira anormal do que era o comportamento natural dele. Também é um sinal de alerta. E principalmente se esse cão já é um cão aí com 5, 6 anos de idade, então já é importante a gente ficar mais atento. E os cães assim mais fofinhos, mais obesos ali também, eles são predispostos a ter mais doenças cardíacas também como adulto, ou isso a gordura não interfere muito? Na verdade, não diretamente. A obesidade não interfere diretamente. Como adulto, mas tem algumas outras doenças endócrinas, né, que podem causar, então, distúrbios elétricos do coração, né? Então, isso pode acontecer. Não diretamente como é na medicina humana, né? A obesidade é um fator mais grave, que agrava a possibilidade aí de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é um evento raro nos cães e nos gatos. Não acontece assim como
como acontece na medicina humana. Então, diretamente não é um indicador, né, a obesidade, mas indiretamente tem que cuidar, sim, por doenças endócrinas e outros distúrbios eletrolíticos. E também o tamanho não interfere, desde porte pequeno a porte grande, para ter doenças do coração, não importa. Não. O que muda são, às vezes, o tipo de doença que acomete, né? Mas qualquer cão pode ter essas doenças, né? Relacionadas aí tanto à questão respiratória também e cardiovascular. Agora a gente vai